Vamos orar? As crianças já foram lá, já foram. Todas as crianças aí para a salinha, para sua. Isso. Se forem todas as. Deixar vir as criancinhas, né? Nós vamos orar aqui, ó. Deus está mandando chuva de graça, então não tenha pressa de ir embora, viu? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está a tua igreja perante, ó Deus, o teu servo. Pai querido, continue com ele. Ele já orou, Deus já se apresentou ao Senhor, já apresentou a palavra. O Senhor use ele conforme o que o Senhor quer. Seja do jeito que o Senhor quer para os nossos corações. Que aqui encontre terra fértil. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Quem crê que Deus irá falar, continuar falando conosco aí? Deus tem uma palavra para os nossos corações. Que alegria nossas crianças, que Deus abençoe, tenha um culto lá abençoado, e eu sei que Deus vai falar com eles lá. Quem está com a Bíblia aí, pega a sua Bíblia e mostra assim, cadê a mídia da igreja? Mostra a sua Bíblia aí para a mídia da igreja fazer uma foto, vai lá, nossa mídia, as duas aqui, ó, uma no lado da outra aí, vamos lá, mostra a tua Bíblia aí, essa é a foto que vai para o Instagram, lindo, olha aí, ó. Quem trouxe o celular, levanta também o celular, isso. Vou te dar uma chance. Deixa eu ver quem trouxe só o celular. Meu obreiro paraense. Maravilha. Abra essa Bíblia aí no livro de Jonas. Quem abrir primeiro e correr aqui na frente vai ganhar um livro meu. Quem abrir o livro de Jonas, rápido. Pastor, está aqui, corre. Tem um livro meu aí, Rodrigo? Pastor Eliezer, não vai e vem abrindo não. Tem que abrir e correr para cá. Está dizendo que foi o vento que fechou. Cadê, gente, a proatividade? Então empatou? Dá um livro para cada uma, pronto. Daí, pastor, o livro. Tem gente até agora procurando o livro de Jonas. Estou de olho em você, viu, irmão? Vamos ler esse grande livro histórico de Jonas. Eu sei que Deus irá falar conosco de forma muito poderosa. Diz assim Jonas capítulo 1. Olha que interessante isso. Peço que os irmãos já evitem sair, levantar, circular. A gente precisa de muita concentração, quem está aqui na frente também, tá bom, meus irmãos? Livro do profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O verso 3 vai continuando. Porém, olha o que Jonas fez: se levantou para fugir da presença do Senhor para outro lugar, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, diga comigo, pagou, pois a sua passagem, diga comigo, desceu novamente, para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, para longe, da onde? Deus já começou a falar conosco aqui, irmãos. Verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E o verso 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, com D minúsculo. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia o quê? Meu Deus, verso 6, e o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha o que acontece: dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançamos sorte. Caiu sobre quem, irmãos?
Então lhe disseram: declaras agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo o quê? Estavam perguntando: qual é a tua identidade? Quem você é, Jonas? E ele disse: eu sou e temo o Deus que fez o mar e a terra seca. Continua. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. Verso 11: e disseram: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais. E ele disse: levantai-me. Você nunca prestou atenção nisso, que Jonas, ele sabia que ele era o problema, mas ele falou: não, vocês vão me jogar no mar, me joguem no mar. Ele poderia ir lá correr, pulou, mas ele falou: olha, levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O verso 13: entretanto os homens renovaram para fazer, eles remavam para fazer voltar o navio. Então eles aplicaram ali mais força, mas não podiam, porquanto o mar ia aumentando, se embravecendo cada vez mais contra eles. Aí não teve jeito. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, o que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o quê? O que te aprouve. O Senhor é soberano. E levantou a Jonas e jogaram Jonas do barco. E o que aconteceu? Cessou o mar. Temiam, pois, estes homens o Senhor, com grande temor o fizeram sacrifício ao Senhor. Não, já foi para o 16? Jogaram ao mar. Deixa lá onde jogaram o mar. E levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. 16. E temeram, pois, estes homens ao Senhor. 17. E olha agora que interessante: preparou, pois, o Senhor, diga comigo, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Você que aprendeu que é a baleia, diga comigo, um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Do jeito que você está, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Senhor, nós somos agora carentes, Senhor, de ouvir o Teu Espírito Santo. Eu sei que o Senhor tem propósito em nós estarmos aqui, meu Pai. Eu sei que o Senhor preparou essa noite, louvores maravilhosos foram entoados aqui. Não deixa a nossa mente, meu Pai, sair agora, meu Pai, daquilo que o Senhor tem. Que o Teu Espírito Santo nos direcione a uma palavra, não do meu coração, mas direto, Senhor, do Teu coração. A minha função aqui é revelar apenas o que está no Teu coração, inclusive ao meu coração, e ao coração da Tua igreja. Eu te peço, em no nome de Jesus, amém e amém. Querido, sente-se, preste muita atenção nessa introdução. Pode colocar o tema para a gente? Existe algo que eu gosto de tratar, que é chamado. Quem acha aqui, eu quero começar com essa pergunta: quem acha que tem um chamado de Deus? Pastor, eu acredito que eu tenho um chamado. Agora todos levantem a mão. Quem acha que tem um chamado? Todos levantem a mão. Deixa eu falar para vocês algo aqui, da parte do Senhor. Eu ministro esse curso e liderança há muitos anos. Deus, Ele é claro na Bíblia. Todos nós, todos vocês aqui, do menor ao maior, todos nós temos um chamado. Deus, Ele é galardoador, Ele dá dádivas, presentes. Quando eu vejo a Alice aqui, né, a Alice estava tocando aqui, começou a tocar há pouco tempo, criança, tocando esse instrumento, né, vários dedos aqui, o menorzinho ali tocando saxofone, acho que é o Júnior, cabelo liso, cadê o pai, os pais, tocando sax, né, aqui o Júnior. Eu falei: rapaz, Deus, Ele dá talento ao homem,
Deus, Ele dá presentes a todos nós. Existem coisas que Deus colocou em você, preste muita atenção nisso. Existem coisas maravilhosas que Deus colocou, que só você consegue desenvolver. São talentos, são coisas que você, Vitor, tem facilidade para fazer. São coisas, Rina, que você tem facilidade de fazer uma amizade, de falar, de cantar, de fazer um beck, de estar ali em pé com um sorriso. Irmã Vera, são coisas que Deus nos dá. Então eu posso te garantir algo aqui. Existem coisas que eu não tenho, mas existem coisas que Deus, Ele te escolheu para te dar. Existem coisas que Deus colocou aí como uma dádiva. E geralmente o teu chamado, e nós estamos aprendendo isso no nosso curso, o nosso chamado é onde arde o nosso coração, é onde aquilo me incomoda. Eu estou corrigindo aqui as provas, eu vejo os irmãos dizendo, o meu chamado é impactar crianças, mulheres, rede de mulheres, eu gosto de evangelizar, fazer leitura, ensinar. Tem pessoas que amam ensinar, tem gente que não consegue subir, pegar o microfone, mas infelizmente muitas pessoas têm enterrado pessoas talentosas que morreram e estão enterrados com seus talentos. Lá em Taguatinga, lá na Asa Sul, os cemitérios estão cheios de pessoas com projetos de livros, projetos de louvar, de poesia, de canções, de ensinamentos. E a pergunta que eu quero fazer: qual é o maior obstáculo para o povo de Deus cumprir a sua vocação? Eu vou repetir, irmãos, porque pregação é isso. Hoje Deus está perguntando para mim e para você, irmão Anderson, qual o maior obstáculo? Porque eu estou te dizendo, irmãos, como teu pastor, você tem um chamado. Quem pode agradecer a Deus? Você tem um chamado, e não é um chamado qualquer. Você tem um chamado lindo na presença do Senhor. Se você soubesse o que Deus quer fazer através desse chamado. Mas o que é que você tem feito com esse chamado? Podemos enterrar o nosso chamado, podemos procrastinar esse chamado, nós podemos resistir. Pastor, é possível? É possível. Eu estou diante aqui da história de um homem na Bíblia do Velho Testamento, e Jesus cita Jonas 2 vezes, do profeta Jonas. A palavra Jonas no hebraico significa pomba. Ele é uma pomba, algo frágil, é o que nós somos. Irmãos, Deus Ele não capacita para nós sermos fortes, super-homens, super-líderes, não. Deus tinha um chamado na pomba, em Jonas, que é o significado. Jonas, ele foi um profeta de uma tribo, a tribo de Zebulon. Não quero entrar na questão teológica, mas ele ministrou no tempo de Jeroboão, onde havia uma prosperidade naquele cenário ali. Você não vai ver guerra onde Jonas ministrou. Lá no Velho Testamento ele é citado, lá a palavra repete que ele é filho de Amitai, e também Amitai, que é o pai de Jonas, tem símbolos teológicos, tem um significado. Amitai significa filho da fidelidade. Amitai também, numa outra tradução, significa filho da verdade. Jonas, então, ele conhece a Deus, ele cresceu com esse chamado, e nós também, irmãos, nós crescemos com esse chamado. Nós somos filhos da verdade, nós somos frágeis, pombas também. É interessante que hoje, existe uma geração que só quer ser leão, só quer ser o tigre, a águia, só quer ser os animais ferozes. Mas Deus, Ele fala: Jonas, para nós, você é frágil. Então liderança,
não é para nos tornar super-homens. Nós somos frágeis. E Jonas, ele foi esse grande homem de Deus, que ele fugiu do seu chamado. Ele conhecia a verdade. A narrativa expõe uma tensão aqui entre a ortodoxia e a ortopraxia. O que é isso, pastor? Está falando em língua? Não, mas é saber. Muitas das vezes o choque que nós entramos, a ortodoxia, nós sabemos a verdade, nós sabemos, eu sei o que eu devo fazer, eu aprendi com a palavra, eu sei para onde eu devo caminhar. A ortodoxia está, irmãos, enraizada em nosso coração, mas o outro lado é a prática, a ortopraxia, é colocar o que nós aprendemos na prática. E Jonas, o profeta, o grande profeta Jonas, justamente aqui ele nos traz lições. Um outro aspecto do livro de Jonas, nós aprendemos desde quando éramos crianças, que Jonas, ele é o personagem principal. Deixa eu te falar algo, crente, você precisa crescer nas escrituras. Quem é o personagem principal do livro de Jonas? Não é Jonas. Pastor, se as crianças estiverem aqui, aproveitar para as crianças presentes. Sabe quem é o personagem principal? O livro de Jonas, ele fala sobre Deus. Aprenda isso. Aprenda lições e princípios com Deus. O livro de Jonas não é sobre Jonas. Nós somos parte da história. Nós não somos a história. A história é sobre Deus. A história é sobre a redenção, sobre o projeto maior. Então, eu quero que você leve isso no teu coração nessa introdução. Primeiro, o livro de Jonas, a estrela desse livro, chama-se Deus. É com ele que nós temos que aprender aqui. Segundo, se você for ler alguns historiadores, se você vai encontrar doutrinas de pessoas de muitos anos, 3 milhares de anos, que grandes animais marinhos engoliam pessoas, e depois essas pessoas voltavam ali na mitologia. Nós temos várias crenças, e aí você pode dizer, e a Bíblia apenas repetiu essas histórias. Isso trata-se de uma parábola. Eu quero vencer isso aqui com você também. O livro de Jonas não é uma parábola, porque essas pessoas que dizem isso, o problema delas não é com Jonas. Pessoas que acham que o livro de Jonas é uma parábola, é uma fábula. Como é, pastor, que eu vou acreditar que um homem, ele é jogado numa tempestade, sobrevive, um grande peixe engole Jonas, ele passa 3 dias dentro do ventre do peixe, o peixe vomita ele lá no lugar onde Deus mandou, e ele ganha uma cidade, Nínive todinha. Pronto, eu resumi para vocês a história de Jonas. Irmãos, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, estou brincando, pelo tamanho, eu iria acreditar, porque eu não tenho problema em acreditar no Deus Criador dos céus e da terra. Eu não tenho problema de acreditar em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus andou sobre o mar, e Jesus ressuscitou Lázaro, e os cegos enxergavam, e até hoje Deus pode se manifestar no final desse culto, e os cegos podem enxergar, pessoas podem sair daqui transformadas, porque eu não tenho problema de acreditar em um Deus poderoso. O Deus da Bíblia, Ele é poderoso, queridos. O Deus da Bíblia é fantástico, Ele é cheio de narrativas de reviravolta, e ora o mar se abre, ora o pequenino vence o grande, ora alguém dobra o joelho, e Deus vai lá e opera. Eu não tenho problema nenhum de acreditar em um Deus que faz prodígios e maravilhas. Se você tem, eu quero te dizer, meu irmão, infelizmente, o seu problema é com Deus. O seu problema não é com o livro de Jonas. Superada essa introdução, agora sabemos o que significa Jonas, Amitai. Sabemos que trata-se de um livro histórico maravilhoso, e o tema desse livro não é Jonas, é Deus. E agora sabemos que nós não temos problemas em acreditar que Deus pode fazer essas coisas. Eu quero que você coloque aí o verso 1.
Porque a palavra começa dizendo assim: e veio a palavra do Senhor a quem? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amado, o texto começa com uma fórmula profética repetida em muitos outros textos, como Jeremias. Veio a palavra do Senhor, Isaías, veio a palavra do Senhor. Isso aqui é uma fórmula profética. Mas sabe o que é interessante? Veio a palavra do Senhor, aquele profeta, ele tinha um chamado, assim como nós. Quantas vezes a palavra do Senhor, ela vem, Senhor, eu sei que eu preciso fazer algo na casa de Deus, eu sei que eu preciso ajudar alguém, levar essa palavra. Sabe por quê? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que ministério, pode deixar lá no versículo, ministério não é terceirizado. Deus, ele não terceiriza ministério. Viu, irmão Raquel? Deus, ele nunca irá terceirizar. O que Deus tem com você, irmão Hudson? Deus, ele te deu essa ferramenta, é para você ir lá impactar. Deus te deu o louvor, é para você ir lá. Deus te deu o dom de amar, é para você usar esse dom de amar. Deus te deu o dom de abençoar. Às vezes, irmãos, alguém fala assim: pastor, deixa eu orar, você está um pouco cansado. Falou: irmão, ora aqui por mim. Irmãos, eu saio assim aliviado, é dom. Deus, ele não terceiriza. A palavra do Senhor, diga comigo, veio ao profeta Jonas. O chamado, ele não nasce em nós. O chamado nunca vai nascer em nós. Olha, eu acho, irmãos, observe algo, eu nunca vou acordar aqui e dizer agora, eu sou o ministro de louvor dessa igreja, ou então, eu agora vou tocar o sax dessa igreja, porque Deus não me chamou para isso. Eu sou totalmente longe de tocar um sax, de cantar, totalmente. Mas se Deus me colocou para onde eu fui chamado, querido, eu tenho certeza que vai impactar. Da mesma forma você, ele não terceiriza, Deus, ele nos chama, e a origem nunca vai ser minha. Eu não posso dizer agora, eu vou só cantar, agora eu vou ser capelão. Mas você tem o dom de estar no hospital 3 horas, 4 horas, orando. Então, é Deus que vocaciona. Eu quero que você entenda que o que você tem, isso que Deus colocou no seu coração, foi Deus. Esse chamado é de Deus, não é nosso. Nós mesmos não podemos dizer: eis-me aqui, agora eu sou pastor com CNPJ, o meu CPF vai ser o CPF, CNPJ da igreja, eu me unjo a mim mesmo. Porque, irmãos, esses ministérios não irão crescer. Todos os dias surge uma igreja do monte, todos os dias surge uma igreja preta. Mas deixa eu falar uma coisa para você: todos os dias, infelizmente, fecham igrejas pretas, rasas, todos os dias. Porque, irmãos, pastores estão se autoconsagrando, pastores, líderes estão se autoconsagrando. Agora eu sou evangelista, eu vou. E aí, irmãos, o que acontece? Deus não te chamou para isso. Irmãos, não é fácil cantar, mas também não é fácil ser pastor se você não tem vocação. O chamado pastoral é 24 horas, e ainda quando você chega, você ainda vai ter que às vezes visitar alguém meia-noite, e de manhã já tem que estar ativa. Mas tem que gostar de cuidar e amar pessoas. Ontem tinha um rapaz trabalhando lá em casa. O jeito lá, né? Mundo. Eu estava lá. E aí, já vai acabar? Eu querendo vir para cá, né? Não, tem que limpar aqui, puxar. Aí o telefone dele tocou. E aí uma música cristã. Aí eu, meio incompatível, né? Aí eu falei: você é cristão? Eu falei: sou cristão. Ela falou: que igreja você é? Eu falei: não, pastor, eu era do monte, não sei o que, do Cajado, lá de Ceilândia. E fechou na pandemia a minha igreja.
por quê, pastor? O senhor é pastor, né? Eu falei, sou. Como é que o senhor conseguiu sobreviver? Porque todo mundo deixou de dar o dízimo na pandemia. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Rodrigo, você era o tesoureiro na pandemia? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A nossa igreja ela é uma igreja bíblica. Na pandemia, os nossos dízimos eles só aumentaram. Os nossos dízimos eles foram crescendo, porque a igreja ela percebeu que existia uma crise, mas nós ensinamos a igreja. Eu falei, procure. Aí eu falei, como é que está a sua igreja? Aí falou, não, pastor, fechou. A minha igreja fechou na pandemia. Eu falei, mas você está crente aonde? Não estou indo em lugar nenhum. Depois eu continuo essa história, porque ele saiu de lá quase chorando lá de casa, assim, porque eu aproveitei, né? Mas o tema que é, Deus, Ele chama de forma específica, e veio a palavra do Senhor. O verso 2, coloca aí para a gente, leia comigo. Levanta, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Diga comigo, vamos repetir, diga assim, 3 verbos imperativos. Levanta, diga levanta, vai e clama. Novamente, para a gente aprender, isso aqui é para nós. Existe alguma situação que Deus quer que a gente levante, vai e clama. No hebraico, levantar é uma espécie de postura, se posicionar. Deus chama em várias passagens da Bíblia, levanta. E se levantou o filho pródigo, levanta que eu quero falar contigo. Várias vezes você vai ver isso. Então, amados, a postura de que tem um chamado é você erguendo aí e dizer, olha, Deus, eu me levanto para o meu chamado. Primeiro ponto, você que está aí, eu quero dizer que isso é intencional. Levantar-se para o nosso chamado é intencional. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero orar, eu quero ser o pai dos meus filhos, eu quero ser o esposo, eu quero ser uma bênção para minha família, eu quero ser sal. Diga, o levantar é comigo. Deus fala, Jonas, levante-se. Isso é maravilhoso. Então, ergue-se, Jonas. Mas o outro verbo imperativo é vai. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre vai dar a direção. Então Ele fala, te ergue, porque a direção é comigo. Deus, Ele vai dar direção. Pastor, mas eu não sei ainda como começar. Deus vai dar direção. Pastor, eu estou numa zona de procrastinação, está difícil. Deus, Ele vai dar direção. Porque, irmãos, nós falamos aqui ainda há pouco, Deus, Ele é claro, o líder precisa ser claro, nosso modelo de liderança é Jesus, Ele é claro. Ele pegou Jonas, olha, primeiro, eu estou vendo aí você, né, cabisbaixo, levanta. Deus fala isso para todos nós, mas você vai para uma grande cidade, capital dos nossos inimigos, porque capital da Síria, Nínive. Sabe o que os ninivitas faziam? Eles capturavam as pessoas, colocavam numa parede, pegavam uma lâmina, tiravam a pele dos inimigos e tiravam a costa e faziam utensílio com a pele humana. Será que é difícil pregar em Nínive? Quem quer pregar em Nínive aí, diga eu. Só a irmã ali. Vamos mandar para o Afeganistão, já que não tem um. Guarda, né, irmã? Se Deus falou vai de forma clara, específica. Deus, Ele faz assim conosco. Quando nós nos dispomos de forma intencional, Deus, Ele vai fazer assim conosco. Senhor, eu me levanto como líder dessa família, como um homem íntegro, como um homem de Deus. O Senhor está voltando. Foi isso que eu falei para o jardineiro lá. Eu falei, rapaz, o que é que você está fazendo com a tua família? Porque depois a pessoa me dá entrada, irmão, a pessoa vai chorar no final, é certo. Eu falei, o que você está fazendo com a tua esposa? Tu tem filho? Tenho 3. O que você está fazendo com os teus filhos? Você não está congregando desde 2020. Você tem um chamado. Os teus filhos estão crescendo sem ouvir a Deus. E ele, irmão, começou a acelerar e puxava lá, e começava a acelerar, e a lágrima começava a cair. Eu falei, assim, e você é o responsável para levar
essa família para o céu. Aí, irmãos, eu peguei pesada, né? E você, pai, você, mãe, é o responsável. Não espere que o seu filho chegue. Pai, vamos ser intencional, Deus está nos chamando. Ele vai dar a direção. Levanta, vai, diga comigo, clama. Olha só os pilares de um chamado. Ergue-te, Deus vai dar a direção. Mais uma vez, intencionalidade. Irmãos, no chamado, nós vamos passar por dificuldades, sim, mas Deus já dá a ferramenta. Diga comigo, oração, clama, a tua parte é orar, a tua parte é, Senhor, o que eu preciso para esse chamado. Deus, Ele quer nos levantar. Mas o verso 3, existe uma fuga. O verso 3, ao invés de Jonas, coloca aí para a gente, ao invés de Jonas obedecer, porém Jonas levantou. Tem gente que se levanta, mas em janeiro se prepara, em janeiro se levantou, sim ou não? Mas às vezes nós nos levantamos para fugir para outro lugar onde Deus não direcionou. Foi assim com Jonas, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então a fuga, irmãos, é um caminho de descida. Crente, eu queria tanto que isso aqui fosse a coisa mais importante para você. Você que tem fugido, e eu sei que pessoas me assistem aqui online, que tem fugido, tem se desviado, tem colocado coisas em prioridades em relação a tudo, menos a Deus. Eu quero te dizer que a fuga do chamado é uma ladeira abaixo, é uma decrescente, é uma fuga e um caminho de descida. Por quê, pastor? Porque Jonas, ele desceu para Jope, depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão, depois ele desceu para o fundo do abismo. Não tem jeito, irmãos. Se nós queremos dar prioridade a outras coisas, Rodrigo falou aqui, a Bíblia é cheia de princípios. Esse livro é sobre Deus nos ensinando, não é Jonas. Jonas não acaba com um final feliz. Deixa eu te falar algo. Ei, esse livro, você lê um capítulo. Se você chegar lá em casa e ler mais 3, você lê um livro da Bíblia hoje. Olha, já estou te ajudando aqui, tá? São 4 capítulos. Se você ler um lá em casa e amanhã mais 2, você lê um livro da Bíblia. Esse livro não tem um final feliz, porque Jonas, ele começou a descer ladeira abaixo. E nós, quando nós desobedecemos o chamado, você pode até não estar percebendo, irmãos, mas no mundo espiritual está acontecendo algo. Se você obedece, a graça do Senhor vai te fortalecer e te conduzir, te levar. Mas se você desobedece, você começa a pequenas derrotas, e desce ao porão, desce a barriga, e vai descendo. Então essa linguagem de descida sinaliza o declínio também, muitas das vezes espiritual. Quando nós, irmãos, preferimos ficar em casa assistindo Netflix, assistindo Palmeiras e Flamengo, Deus está falando. Às vezes no mundo espiritual, nós estamos em declínio, e não sabemos porque estamos vazios. Quando ficou o jogo, Riner? Ah, tá, diz que não sei. E ficamos vazios, não percebemos, mas vamos ficando fracos, vazios. Sabe aquela palavra que você tinha, aquela ligação que você tinha, foi descendo, porque quem foge sempre desce na devoção, na sensibilidade espiritual. Quem foge sempre desce no caráter. Quem foge sempre desce na integridade. Quem foge sempre mente. Eu chego ali, e aí, irmão, você não veio para o curso? Pastor, rapaz, a minha avó, que 90 anos, estava grávida, né, Magna? E o neném nasceu. Isso é o inimigo tentando mentir para mim, irmão. Mas o neném está bem. Mas sabe o que é interessante? O verso 3 é que o verso 3
diz assim: Jonas se levantou para fugir da presença, e descendo, ia para Tarsis, diga comigo, e pagou, diga pagou. Jonas pagou para ver a fuga, querido. Ela tem um preço. Eu vou repetir isso aqui, querido, você que me assiste, eu não quero colocar medo no teu coração, eu quero colocar sim um medo de você pecar, de você levar toda a sua família para onde Deus não está preparando um lugar para você. Eu quero que você leve a sua família para aquele lugar que Jesus falou: eu vou e vou preparar um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também, aleluia. Então às vezes nós somos fujões, e às vezes nós pagamos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: existe um preço a ser pago. Ou você vai pagar hoje, ou você vai pagar amanhã, porque nós temos a cultura de pagar para ver. Nós não, eu vou, ano que vem eu estou formando, ano que vem nasce, ano que vem eu faço, ano que vem, né, uma vida de santidade, ano que vem eu conserto isso, minha vida com Deus financeira. E às vezes eu tenho visto adolescentes pagando para ver, eu tenho visto líderes pagando para ver. Jonas pagou para ver. Sabia, irmãos, Jonas é um homem que conhece a Deus, ele conhece Deus mais do que talvez nós, mas ele pagou para ver. A obediência a Deus é sempre sustentada pela graça. Diga isso comigo: a obediência a Deus, ela é sempre sustentada pela graça, mas a desobediência custará tudo. Diga: a desobediência custará tudo. A nossa desobediência custará. Cuidado você que brinca com o sagrado. Cuidado você que brinca com Deus. Eu vou para Tarsis, eu vou pegar ali um barquinho, eu vou para outro lugar onde Deus não te chamou. Existem pessoas sofrendo tempestades porque foram para o lugar onde Deus não chamou. Cuidado o barco que você tem entrado. Existem pessoas passando por tempestades porque Deus não te mandou entrar no barco de pessoas. Não pague para ver. Há um preço financeiro, há um preço emocional, há um preço espiritual. Meu Deus, irmãos, quanto é caro um preço de um adultério, quanto é caro um preço de uma desobediência. A pessoa chega aqui comigo igual aquele personagem, ó vida, ó azar, lembra dele? Destruído, mas ele pagou para ver. E o verso 5: quando a tempestade vem, imagina, irmãos, eu sei que tem pessoas que não gostam de andar de barco, mas eu sou lá do Pará, inclusive afundou lá uma balsa esses dias agora lá. Existe uma prática, nosso marinheiro aqui mor, que já pilotou grandes portas-aviões, é assim que chama? Pronto, aqui ó, pastor Eliezer, ele falou sobre alienígena, se existe ou não existe, estão no domínio de Deus hoje de manhã, e eu falei que o pastor Eliezer é tão inteligente que ele pode ser um alienígena, e a gente não sabe, e daqui a algum tempo, quando ele for se aposentar, ele vai descer com a nave dele aqui, e vai olhar para a gente, humanos, até mais, ainda vai menosprezar a nossa humanidade, tão inteligente que é o pastor Eliezer. Existe no conhecimento náutico um princípio, fizeram isso lá no Pará recentemente, ontem, estava para afundar um grande navio lá. Quando o navio está prestes a afundar, existe um princípio, você pega a carga, o navio está pesado, e você pega a carga desse navio, e você começa a jogar fora, e joga as cargas, e começa a tirar, então o prejuízo ali é muito grande, né meu marinheiro? O prejuízo é muito grande, e os marinheiros, eles começaram, Jonas estava lá caladinho naquele barco, e os marinheiros começaram a pegar aquelas coisas, e jogar dentro da água, e joga, e joga, e joga. Irmãos, pense comigo,
nem era para Jonas estar a caminho daquela viagem. O que causou aquela tempestade foi um homem desobediente. Quem concorda que foi um homem desobediente? Foi um homem desobediente. Muitas das vezes nós temos problemas privatizados, problemas nossos, mas nós socializamos os problemas, as consequências. Eu vou repetir, muitas das vezes nós tomamos decisões intencionais, e nós, às vezes, privatizamos e tomamos decisões privadas, que vão, infelizmente, atingir pessoas que estão próximas de nós. Mais uma vez eu te digo, e eu vou te fazer uma pergunta: qual decisão você tem tomado que tem atingido não só você? Porque, irmãos, marido, esposo, pai, a tua decisão egoísta, ela não atinge só você. A tua decisão no secreto, você que já desceu para o porão há muito tempo, eu estou pregando para pessoas que já desceram para o porão faz muito tempo. Existem pessoas que já esfriaram, que já fugiram da presença, estão lá no porão, a sua família está lá clamando, Nínive está clamando, e nós estamos na zona de conforto, lá no porão. Eu quero te dizer que as tuas atitudes, elas vão atingir pessoas que amamos. As nossas atitudes não afetam só a nós, as nossas atitudes afetam todos que amamos. Então, querido, tiraram a carga ao mar, porque muitas das vezes, infelizmente, são os outros que vão pagar essa conta. Eu vou repetir, infelizmente, às vezes são os outros que irão pagar a conta das nossas decisões. As pessoas estavam ali naquele barco, trabalhando, pessoas que investiram sua vida para comprar o barco, pessoas que investiram sua vida para comprar uma casa, para casar, pessoas que investiram tudo em um relacionamento, em filhos. Deus deu uma família tão linda, mas você continua tomando decisões para trazer para esta família tempestade. Você continua insistindo neste pecado, você continua descendo a Jope, descendo ao porão, descendo a barriga do peixe, ladeira abaixo. Deus está cobrando a toda a igreja hoje. Qual é a situação que você está indo neste caminho e que vai afundar este barco? Qual é a carga você está tentando guardar para si, na sua vida espiritual, casamento? Porque o verso 5 vai dizer que Jonas, ele dormia um profundo sono, ou sono profundo, e espiritualmente, isso aqui significa, irmãos, a nossa sonolência espiritual. Nós estamos no porão, e no porão eu não ouço a máquina, eu não ouço barulho, eu não ouço o vento. Jonas estava dormindo espiritualmente. E às vezes, irmãos, algo interessante acontece, porque o dono do navio vai lá: o que é que tu faz aqui? E ele repete o que Deus falou para Jonas. Sabe o que ele repete? Clama ao teu. Às vezes é o próprio mundo que Deus vai usar para nos trazer de volta à rota. Olha, você tem um dom, Amaral. Olha, você tem um dom, irmã Rosemary. Às vezes é o mundo que vai falar: olha, você tem algo diferente. Deus já falou, já confirmou, mas às vezes as próprias pessoas. Deus vai usar pessoas, e aquele homem fala: olha, vai, clama ao teu Deus para que haja um livramento. E ali Jonas sobe, e quando ele está lá no porão, todo mundo: quem é esse aqui? Esse aqui é o Jonas. Então o verso 8, eles fizeram ali uma entrevista: vem cá, fala para a gente, quem tu és? Fala aí, quem é o teu Deus? De onde tu vem? Qual a tua profissão? Irmãos, uma das coisas mais fantásticas, eu acho que é essa entrevista aqui com Jonas, porque
nós falamos de identidade aqui o tempo todo. Será que você sabe a sua identidade? Ei, Jonas, a casa, the house inclination, não é assim em inglês, né? Acho que eu errei. A casa caiu. Quem sabe inglês sabe que eu errei agora, né? The house inclination, caiu a casa de Jonas. Começa a desabar, a desmoronar, porque, irmãos, quem foge da presença de Deus, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair e o barco vai afundar. Vem cá, descobriram Jonas, lança a sorte, 20, 30, 40 pessoas, caiu na cabeça de Jonas. Deixa eu te falar, Deus, Ele não vai permitir, né, pastor, e a graça, e o livre-arbítrio, pois é, irmãos, eu fico no meio, eu sou mido, eu fico no meio, porque às vezes Deus, Ele dá o livre-arbítrio, mas às vezes, apesar da graça irresistível, Deus, Ele vai continuar nos chamando. Quem tu és? Aí Jonas começa, eu sou hebreu. Jonas fala de história. Irmãos, eu preciso contar a história dos hebreus aqui para vocês. Jonas, quando fala, olha, eu sou hebreu, ele está dizendo que ele faz parte de uma raiz onde grandes coisas aconteceram ao longo da história, onde gigantes foram derrotados pelo poder do Espírito Santo, onde Deus abriu o mar vermelho. Eu sou um hebreu, onde grandes coisas, como por exemplo, eu temo ao Senhor. Ele só criou, não foi o barco, Ele só criou o céu e a terra, foi só isso. Irmãos, Jonas achava que ele ia acalmar aqueles homens, mas os homens falaram, rapaz, ele é filho do chefe, ele é filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aqueles homens ficaram com mais medo ainda. Então Jonas, ele confessa inclusive uma teologia certa, mas ele caminha na direção errada. Eu vou repetir, Jonas, ele tem a ortodoxia, ele confessa uma teologia correta. Olha, eu sou hebreu, eu tenho uma identidade, e eu conheço a identidade do meu Deus, Ele é poderoso, Ele criou os céus e a terra. Ele confessa uma teologia correta, mas ele tem uma ação prática, intencional, totalmente diferente. Quem de nós aqui temos uma teoria nos nossos lábios, e na prática nós somos totalmente como Jonas, mentirosos, dissimulados? Quem muitas das vezes entendemos e sabemos como Deus age, como Deus faz, mas nós insistimos em uma teoria nos nossos lábios, e na prática nós somos, irmãos, uma vergonha. Uma igreja, não falo a igreja Assembleia de Deus Águas Claras, mas como um todo, uma igreja da chave, uma igreja só de milagres, uma igreja do me dá. Mas Deus, Ele está nos chamando hoje, irmãos, hoje à noite, por uma igreja verdadeira, de eu me doar por alguém. Porque se você veio buscar a chave aqui, talvez você esteja na igreja errada, meu irmão. Deus nos chamou para um grande projeto maior. Eu sou hebreu, eu conheço um Deus Todo-Poderoso. Confesse, a teologia, ela é maravilhosa, a ortodoxia, mas tenha a ortopraxia, pratique o que nós estamos aprendendo aqui, porque sem obediência, o verso 17, Deus fala que Ele designou, o verso 17, né? Preparou, pôs o Senhor um grande peixe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando aqueles homens falam, olha, vamos matar. Você entende que a intenção não era fazer de Jonas isca de peixe? As pessoas falam, eles viram um peixe com a boca aberta lá. Não, isso aqui não é filme não, irmão. Eles queriam, diga comigo, matar. Eles estavam com medo, porque eles sabiam que ia matar Jonas. Vamos então eliminar Jonas. Pega lá na perna, pega no pé, pega no braço. 1, 2, 3, já brincaram disso, né?
Tchau, Jonas. Afundou Jonas. Na cabeça dele, Jonas tinha morrido. A Bíblia diz que Deus preparou, diga comigo, preparou. Deus, ele é intencional e ele é sábio. Deus preparou, pois, um grande peixe. E esse peixe foi lá e engoliu Jonas. O que eu aprendo aqui, irmãos, que o nosso chamado, ele é inegociável. Deus, ele está chamando pessoas e não tem negócio, querido. Deus vai continuar te chamando. Eu lembro do chamado de Eliseu. Eliseu estava lá no arado, aí Elias, Deus falou: Elias, para de ser chorão, desce e unge o rei da Síria, rei de Israel, passa ali onde existe um menino chamado Eliseu, que eu tenho um chamado para a vida dele, né, pastor Hugo? Eu tenho um chamado para esse menino, que esse menino, quando até os ossos mortais, quando tocarem nos ossos dele, as pessoas vão ressuscitar. Pois é, esse menino eu tenho um chamado, vai lá, ele está arando o boi, vai lá e passa esse cajado ministerial para ele. O nosso chamado é inegociável. Você pode estar lá no campo, você pode estar atrás das malhadas, como Davi, você pode estar lá no hospital, orando na sua casa. Eu quero te dizer, Deus tem um chamado maravilhoso para você, aleluia, glória a Deus, é inegociável. O mais profundo descia de Jonas, vira lugar, engraçado, né? Porque ali vira um lugar de oração. O verso vai dizer que lá na profundeza do abismo, Jonas, ele começa o quê? Irmão, não mente para o pastor, você também é assim. Você só às vezes ora quando o negócio começa a apertar. Às vezes nós só oramos e começamos a buscar mais quando as coisas começam a apertar, e ali na entranha, na dificuldade, na escuridão, naquele ambiente incerto de dúvida, né? Ali, depois o verso 2 você lê, muitos dizem que lá no hebraico trata-se de uma poesia. Pastor, eu não acredito no livro de Jonas. Existem teólogos aqui dizendo, o pastor não citou que o verso 2 é uma poesia, igual um salmo. Irmãos, esse livro não foi escrito na barriga do peixe, tá? Ele foi escrito após. E os hebreus eles tinham essa cultura de transformar em poesia suas orações. Olha para os salmos. E ali ele começa a clamar dentro do ventre. E Deus começa ali a dar ordem. Acho interessante demais. Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz, aleluia. Muitas das vezes o chamado, irmãos, ele só é recuperado, quando reconhecemos que não temos para onde correr. Muitas das vezes nós só vamos reconhecer, não Deus, está bom de bater Senhor, eu vou fazer o Teu chamado, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou, a Tua obra, vou fazer melhor Senhor, quando não tem para onde correr. A pessoa já está toda quebrada, igual o Mefibosete. Pastor, falei, irmão, você estava bom 2 anos atrás. Pois é, eu vim fazer o meu chamado, todo remendado. Ela falou, bom, que bom, esse é um ponto maravilhoso. Daqui a alguns anos você vai ter saúde, não se preocupe, Deus vai te tirar da barriga desse peixe aí, você vai ficar 100%. Uma coisa é certa, irmãos, Deus, Ele não negocia o nosso chamado. O capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor, diga comigo, veio a palavra do Senhor, diga comigo, a Bíblia está dizendo, segunda vez. Cuidado, viu, irmão? Jonas tentou desobedecer, aconteceu muitas coisas e foi para a barriga. Jonas orou, clamou, se arrependeu, Jonas. Vem, Deus, o Deus do chamado também é o Deus, diga comigo, da segunda chance. Tem gente fazendo assim, mas cuidado, não brinque com a corda de Deus. O Deus do chamado,
Ele é o Deus da segunda chance. Deus não muda a missão, a ordem continua sendo a mesma. Deus não mudou a missão. Irmãos, você acha que Deus ia mandar agora que você entrou na barriga do peixe, irmão Edilei, agora que você entrou na barriga do peixe, agora eu vou te mandar lá para o Lago Paranoá, você vai surgir da barriga do peixe, e você vai pregar para aqueles políticos corruptos lá. Quando Jonas, ele é engolido, onde é que Deus envia? Lembra do primeiro capítulo? Para onde? Para Nínive. Deus manda para Nínive. Então Deus não muda a missão, a ordem é a mesma. Deus está dizendo para alguém: Deus não muda a missão, a ordem é a mesma, o chamado está de pé. Levanta a sua mão. Deus está dizendo para alguém: eu não mudo a missão, eu continuo me preocupando com os pobres, as viúvas, eu continuo me preocupando com a tua casa, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu casamento. Mas pastor, o que é que muda? O que é que muda? O que é que muda? Diga comigo: coração. Deus mudou o coração deste homem. Saiu da barriga lá, chegou em Nínive. Deus, o que é mesmo para fazer? Vai lá, eu já te falei, Jonas, vai lá e clama. Irmãos, 3 dias para andar. Nínive era grande, capital, maligna, as pessoas ali. Mas irmãos, Deus mandou. Não te preocupa com a tua oratória, não te preocupa com a tua inteligência, não te preocupa, se Deus mandou, vai. E ele começou 3 dias de caminhada. Arrependei-vos. 40 dias, Deus vai fazer um reboliço aqui, Deus vai destruir 40 dias. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Irmãos, se Deus mandou, e se você foi, e se você clamou, Deus, ele começou a mudar o coração dos ninivitas. Eles começaram a se arrepender, eles começaram a colocar pano de saco, eles começaram a se humilhar, fazer jejum. Essa notícia chegou ao rei, e sabe o que aconteceu? Quando chegou ao rei, falou: o que está acontecendo? Existe um homem aí pregando sobre um Deus. Pois é, mas eles não são nossos inimigos, é? Aí o rei falou: eu vou baixar um decreto, a partir de hoje, do menor ao maior, animais, pessoas, todos irão se curvar, e todos irão clamar a Deus de Jonas. A palavra diz que toda a cidade se converte. Aleluia. Irmão, se o teu coração não ardeu agora, que coisa maravilhosa, quando nós obedecemos, irmãos. É o Espírito Santo que muda, que faz cenários. Uma coisa é certa: se Deus te chamou, Ele vai te usar, Jonas. Se você for para Nínive, Deus vai te usar. Se você for para o porão, Ele vai te usar. Se a tempestade vier, Deus vai te usar. Se você quiser fugir, Deus vai te levar de novo para a direção, para a missão. Aleluia. E o verso 5 do capítulo 3: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram o jejum e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Aleluia. Arrependimento coletivo. Deus está falando para pessoas aqui: você vai pregar ainda para multidões, você ainda vai fazer arrependimento a coletivos acontecerem. Aleluia. Muitas pessoas sairão do caminho das trevas, irão para os caminhos da luz. E sabe por quê? Porque você cantou, porque você pregou, porque você clamou. Aleluia. Nenhuma cidade, família ou pessoa está fora do alcance da misericórdia de Deus. Aleluia. E para finalizar, essa história, ela não tem um final tão feliz. A Bíblia diz que e Deus, Ele se arrependeu, porque Ele falou: olha, essa cidade será destruída. Jonas, ele foi para fora da cidade, depois que ele clamou, cruzou os braços, e ele esperou fogo do céu cair. Agora Deus vai destruir Nínive. Agora o negócio vai pegar, e eu vou sair daqui, ó. Eu não falei? Só que Deus, ele é, como a Bíblia mesmo fala, Deus é misericordioso, irmão.
A Bíblia diz que Deus viu a obra deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus o quê? Depois você pega essa tradução. Pastor, Deus se arrepende? Depois você vai entender essa tradução. Do mal que tinha anunciado e não fez. Irmãos, agora quem se desviou novamente é Jonas. Deus! O outro verso vai dizer, Deus! É por isso, olha irmãos, Jonas dissimulado. É por isso que eu não queria ir para Nínive, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, longânimo, e que tu te compadece das pessoas. Olha que grave, muitas das vezes o nosso coração é enganoso, né? Ele se revoltou e se desviou. Deus, eu quero ver o negócio pegar, eu quero ver fogo descendo, esse povo morrendo, esse povo que tira a pele, ele tira os ossos, tira os pés, e ia tirando as pessoas, o ninivita ia cortando as pessoas para ver até onde ficava vivo, pessoas cruéis. Mas aí Deus fala, aí ele se senta lá, e o sol começa a esquentar, e Deus vem, e uma planta, efeito, uma planta, uma planta começa a surgir na cabeça de Jonas. Jonas se alegra. Irmãos, nós gostamos de coisas passageiras, efêmeras. Jonas estava irritado, porque Deus não matou 120 mil pessoas e animais, mas quando surgiu uma planta, existe muito crente que está vindo pela igreja por causa da boboeira. Existem muitos crentes que estão vindo pela chave, pela planta, a planta da casa, a planta do apartamento, o casamento. Eu quero um kit crente, eu quero casar, passar no concurso, comprar o HB20. Ainda existe o HB20? O novo. Existem muitas pessoas vindo por isso. Deus, no outro dia começa a esquentar. Deus manda um vento lá do Oriente, quente, aí vem um bichozinho lá e começa a comer a boboeira, começa a comer a planta. Jonas novamente se desvia. Porque eu não morro? Você poderia tirar a minha vida. Senhor, não foi essa minha palavra, e já no final do capítulo 4, Senhor, por isso, tira a minha vida. Irmãos, anote uma coisa. Deus colocou aquela planta, Deus matou aquela planta, para terminar o livro, e para nós estarmos falando hoje sobre isso aqui. E eu acho lindo, porque Ele fala, tira a minha vida. Então fez o Senhor nascer a planta, né? E às vezes é na disciplina, irmãos, que nós vamos voltar ao nosso chamado. Não reclame da disciplina. Está apertado, está na tempestade, não reclame. E disse Deus, Jonas, é razoável a tua ira por causa dessa planta, Jonas? Eu não hei de ter compaixão. Irmãos, sabe, queridos, quando a gente dá mais valor à planta do que a pessoas, são pessoas que mais valorizam animais. O meu cachorro eu cuido, mas o meu pai, eu nunca mais falei com o meu pai. O meu cachorro eu dou o melhor, mas a minha mãe está esquecida lá. Nós invertemos nessa sociedade, nós invertemos valores. Jonas queria que Deus mandasse fogo em Nínive, mas pela planta que nasceu, num dia Deus fala isso. Você teve misericórdia da planta? E você, Jonas, para finalizar, fique de pé. Ele faz uma pergunta e eu quero terminar com essa pergunta. Deus, Ele faz uma pergunta para Jonas. Jonas, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive. O verso 11, coloca aí para a gente. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus está dizendo aqui, em outras palavras, Jonas, as pessoas têm malícia, as pessoas, eu sei que existem pessoas más, mas existem pessoas ignorantes, Jonas. Existem pessoas que estão indo no caminho lá, irmãos, por ignorância. Você que não sente nada por essas pessoas, quando você passa na rua, crianças dormindo
Às vezes, pessoas nos hospitais, onde arde o nosso coração, né, pastor Neves? Você pode estar com valores invertidos. Se você cuida mais do teu cachorro do que do teu pai, do teu filho, da tua mãe, se você valoriza mais as pessoas de fora, quando tem pessoas de fora, é um tratamento, é uma educação. Saiu as pessoas de fora, sai daqui, sua não sei o que, seu. Talvez você esteja invertendo valores, mas Deus, Ele está te perguntando hoje. O coração de Deus revelado nós temos aqui. O chamado missionário exige alinhar a nossa compaixão com a compaixão de Deus. Diga isso comigo. A minha missão e o nosso chamado é alinhar o coração de Deus com o meu coração. Senhor, não, eu preciso alinhar o meu coração, diga o meu coração, com o coração do Senhor. Por isso, feche teus olhos e diga: Senhor, revela, Pai, revela ao meu coração o que está no teu coração. Revela, Senhor, a minha família, o meu chamado, aquilo que está, a missão, meu Pai, a nossa missão como igreja. Senhor, nós queremos, meu Pai, nessa noite, abrir o nosso coração, Pai. Não deixa nós termos um coração egoísta, malicioso, dissimulado. Mas, muitas das vezes, Senhor, como a palavra veio a Jonas nessa noite, a tua palavra veio também ao meu coração. Essa faca foi de 2 gumes, ela cortou para lá, mas ela cortou primeiramente para cá, Senhor, no meu coração. Por isso, não deixa, Senhor, negligenciar, fugir, procrastinar, Senhor, o meu chamado. Eu te peço, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Você vai orar por essa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão. Alguém fica comigo aqui? Vou profetizar na tua vida, Carlos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós concordamos aqui como igreja. Eu concordo, Senhor, que o irmão que está ao meu lado aqui, o Carlos, Senhor, eu sei que ele tem um grande chamado, eu sei que o teu Espírito Santo o chamou, e nós, Senhor, hoje, a palavra do Senhor veio, Senhor, ao Carlos, a palavra do Senhor veio ao Marcelo, a palavra de Deus veio a Júlia, a palavra do Senhor veio ao Leonardo, a palavra do Senhor veio a Lucas, dizendo: vai, clama, rabachurianda, vai, levanta, vai, clama. Eu creio, Pai, que Deus, o Senhor está levantando nessa noite, o Senhor está erguendo, o Senhor está pedindo para pessoas se levantar. Te levanta, meu servo, te levanta, minha serva. Ah, querido, a ordem é para erguer-te. Ergue-te, ergue-te, levanta, te posiciona, arabachurianda, arabaçurianda. Mas o comando também é: vai, vai, meu servo, eu te dou a direção, eu já te dei o norte, é Nínive, tu sabes o que é, tu sabes para onde é a grande cidade, é a tua família, são os teus, é aquele hospital, é aquele ministério. Vai, vai, mas sobretudo, meu servo, ora a mim, clama a mim, clama, meu servo, clama, meu servo, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, rabacheira, coisas grandes e ocultas que não sabes, rabarabacheira, rabasuriana. Clama, clama, igreja, clama. Deus está dizendo: clama por esse chamado. Não é hora de parar, não é hora, aleluia, não é hora de olhar para trás. Senhor, está difícil, está difícil, Senhor, a tempestade, está difícil, Senhor, abençoado. Oh, Espírito Santo, Senhor, tu está vendo, Senhor,
Quantas tempestades, Senhor, tem se levantado, mas o Senhor está levantando, Senhor, uma geração nessa noite de homens, Senhor, não que estejam fugindo do teu chamado, mas o Senhor está levantando pessoas, Senhor, nessa cidade de Nínive. O Senhor está se levantando pessoas em Águas Claras, pessoas, meu Pai, no Brasil, pessoas em Brasília, Pai, para ganhar bairros inteiros, para ganhar famílias inteiras. Oh,